A gente muda de assunto aqui no TJ Aparecida. Tem muita gente que está tentando colocar as contas em dia em 2026. O Feirão Limpa Nome da Serasa é uma oportunidade para quem, e pode ajudar, quem está aí no vermelho. É sobre isso que a gente conversa agora com a Natália Fernandes, que é especialista em educação financeira da Serasa. Seja bem-vinda, Natália. Boa tarde para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o espaço. Natália, já aproveito para te perguntar, para a gente começar essa entrevista, qual que é a diferença entre ter uma dívida e estar inadimplente? Perfeito. Bom, acho que a gente consegue colocar aqui duas categorias, né? A primeira é uma conta atrasada. Então, a conta atrasada, como por exemplo, uma fatura de cartão, água, telefone, ela passou ali da data do vencimento, você consegue ali pagar ela com juros, a multa, e não necessariamente essa informação vai ser enviada para os birôs de crédito, como é o caso da Serasa. Mas a dívida negativada é aquela que a gente chama de nome sujo, é quando esse atraso, ele efetivamente é comunicado, né, formalmente para os órgãos de proteção ao crédito, e a partir daí, né, o consumidor pode ter o crédito negado, né? E o que seria esse crédito negado? Empréstimo, cartão, financiamento, e consequentemente o score também pode ser impactado. Oi, Natália, muito boa tarde. Então, toda pessoa endividada não está necessariamente com o nome negativado? Perfeito. Existem ali as contas atrasadas, né, e as contas negativadas. E a gente sempre fala da importância de priorizar, limpar o nome ali com as contas que estão negativadas, porque é elas que estão impactando diretamente seu score e a sua relação com o mercado de crédito. Natália, qual hoje o retrato da inadimplência aqui no Brasil? A gente tem números atualizados de quantas pessoas estão com o nome restrito atualmente? Perfeito. Bom, em janeiro de 2026, a gente chegou à marca de mais de 81 milhões de brasileiros inadimplentes, o que equivale a mais ou menos quase 50% da população adulta. Então, é uma grande fatia da população brasileira que se encontra inadimplente. Natália, nesse feirão aí tem descontos que chegam a 99%. Isso vale para qualquer tipo de dívida? Perfeito, ótimo ponto. Assim, a Serasa sempre tem a renegociação, né, é importante frisar, mas os nossos descontos chegam em média a 90% na época de feirão. É um super desconto que a gente consegue chegar até 99%, e isso depende do parceiro, né? Não tem uma condição específica, com um parceiro específico ou um tipo de dívida específica. Por isso que vale muito a pena, né, os nossos consumidores baixarem o aplicativo da Serasa ou até mesmo entrarem no nosso site oficial e conferirem as opções de ofertas disponíveis e o valor de desconto que elas conseguem chegar. Natália, quais são as dívidas mais comuns, que levam o brasileiro à inadimplência hoje? O cartão de crédito ainda segue no topo da lista ou não? Sim, a gente entende que o cartão de crédito continua liderando, né, esse ranking, e os dados mais recentes mostram para a gente, né, que os bancos e cartão de crédito representam aí mais de 26% das dívidas dos brasileiros, e depois a gente tem outras contas, como as contas básicas, né, que seriam água, luz, gás e as financeiras, né, então realmente o brasileiro ele tem essa dívida com o cartão de crédito e também com o básico, o que mostra que a gente ainda tem uma grande dificuldade de estrutura do orçamento das famílias. Por isso que falar de organização financeira é tão relevante, né? Porque se a gente está vendo esse padrão aí se mantendo, é super importante da gente falar de organização financeira. Exatamente, Natália. O que a gente mais ouve, né, Rayane, nas ruas é: vou passar o cartão, depois eu pago, mas a fatura chega, gente. Vou parcelar, depois eu vejo. O prazo vence, né? Tem que tomar muito cuidado, como a Natália disse. Agora, Natália, muita gente também tem medo de negociar e depois não conseguir pagar o acordo. O que a pessoa precisa analisar antes de fechar uma renegociação? Perfeito. Eu acho muito interessante a gente falar sobre esse ponto, porque a renegociação de dívidas, ela tem a opção de você fazer o parcelamento, né? No caso da Serasa, a gente tem parcelamento a partir de R$ 9,90, dependendo da oferta. Mas a gente sempre fala que, se possível, né, o consumidor
opte pelo pagamento integral dessa parcela, por exemplo, no Pix, porque o seu score pode subir na hora, ele já fica com o nome limpo na hora também, e não tem a possibilidade de ele entrar ali numa bola de neve caso ele não consiga arcar com as parcelas, né, se ele dividisse essa oferta. Então, primeiro ponto, caso você consiga pagar essa dívida, né, com o Pix de uma única vez, para não se embolar, a gente fala que é a melhor recomendação. Caso não, a gente realmente entende que o primeiro ponto é você entender o quanto cabe no seu orçamento todos os meses. Então, pagar essa dívida com o valor que você parcelou é factível para o seu bolso? Esse valor da parcela permite manter as suas despesas que são essenciais? São aquelas que a gente não tem como fugir, né? Então, muitas vezes, aluguel, alimentação, água, luz. Então, esses são os pontos mais relevantes. E por isso que a gente volta de novo na questão da organização financeira. É sempre importante a gente falar de elencar quais são os nossos gastos essenciais, básicos, e aqueles que são supérfluos. E tirando daqueles supérfluos, eu consigo encaixar a minha renegociação? Se sim, a opção de parcelamento, ela super funciona. Caso contrário, se você tiver um dinheirinho ali sobrando para poder priorizar esse pagamento à vista, é a melhor solução para não haver ali uma bola de neve. Natália, muito obrigada, viu, pelas dicas. A grande dica é se organizar financeiramente, ter um planejamento. Obrigada, viu, Natália, pela participação. Uma boa semana para você.